Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus e vou trazer aqui hoje uma videoaula que vai gerar um tute para o preenchimento adequado dos impressos no ambulatório de gastropediatria, tá? Tentarei ser breve, ok? Vamos lá. Aqui é o primeiro impresso, o impresso de relatório. Mas antes eu vou mudar para um impresso específico que é da primeira consulta, consulta de gastropediatria. Essa aqui é o da primeira consulta, é o impresso geral da primeira consulta. Então tá tudo direitinho aqui, né? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Então aqui coloca o nome do paciente, isso aqui já é preenchido pela secretária, mas nós devemos ficar atentos com o devido preenchimento, data do nascimento, RG, CPF, cartão nacional de saúde, nome dos pais, endereço, telefone, WhatsApp, e-mail, se houver, né? Pediatra, o médico encaminhador, porque nosso posicionamento ambulatorial é de especialista. Acompanhante na consulta, sempre pode colocar o pai ou a mãe, porque isso pode ser demanda judicial. A data da consulta atual e a idade da consulta atual. Lembrando que aqui não tem um aspecto relacionado à prematuridade. Então, alguns dos nossos pacientes, eles são prematuros. Então, a gente precisa calcular a data provável do parto, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, para fazer a idade corrigida, né? Quem já está no ambulatório já sabe como faz, mas temos que ficar atentos com essa característica. Ok? Vamos lá. Aí vem a queixa principal. A queixa principal, você primeiro vai fazer a escuta do paciente, vai escutar todo o que traz ele a queixa aqui. Eu, particularmente, gosto de fazer um fluxo mental, colocando as queixas que ele põe sobre a mesa, né? E eu vou desenhando um fluxo mental. Quem tiver a oportunidade de passar comigo e ver essa dinâmica, eu acho que é uma dinâmica interessante porque cria vínculos, demonstra sua atenção global ao paciente, o paciente vê que você está atento e você não perde, não tem lacunas, não perde lacunas, porque facilita até no entendimento do diagnóstico diferencial, por exemplo. Aí quando você tiver pegou a queixa do paciente, aí você vai descrever qual é a queixa principal. Se for mais de uma queixa, obviamente você vai ter que avaliar qual é a queixa mais importante colocar aqui. E dentro dessa queixa, você vai descrever a história da moléstia atual, onde você vai colocar essa questão relacionada à temporalidade, sintomas associados, gatilhos, atenuantes, características dos sintomas, né? Contexto, por exemplo, local, social, também podem estar associados a esses sintomas que a pessoa traz. Aqui embaixo você vai colocar os principais exames que algumas vezes o paciente já fez, né? Que o pediatra já pediu. Um interrogatório sistemático. Lembrando dos exames, é importante demais falar dos exames, colocar a data do exame, o laboratório do exame, se foi um exame de imagem, quem fez, onde fez, a data que fez, tá? E aqueles exames mais comuns, tipo TGO, TGP, ureia, creatinina, deve dar uma olhada, amilase, lipase, no valor de referência do kit, porque isso pode me ajudar, né? Ele pode estar discretamente alterado. Por exemplo, aminotransferases. Tem alguns kits que 20 já acima de 20 já está alterado, outros acima de 60. Então, vai depender do kit utilizado no laboratório onde a pessoa fez. Então, o ideal é você observar o valor e abrir parênteses e colocar NL normal e fechar parênteses. Se porventura tiver alterado, você vai colocar, tá, 2 vezes o valor de referência, 3 vezes o valor de referência, entendeu? Entendeu a lógica? Por exemplo, a TGO deu 150 e o valor de referência é 50. Então, esse TGO de 150 está 3 vezes o valor de referência. Então, você bota lá 150, abre parênteses, 3 vezes VR, valor de referência, fecha parênteses. Isso já vai dar noção que está alterado e a amplitude que está alterado. Da mesma forma, por exemplo, é comum também gerar dúvida, níveis hormonais. IGF-BP1, IGF-1, IGF-BP3, TSH, T4 livre, prolactina. Se tiver algum desses hormônios, tem que colocar o valor de referência. Ou então você coloca lá normal, tá? Mas tem que ter. Do hemograma, sempre tem que ter hemoglobina, o HB, HT,
VCM, que é o volume corpuscular médio, HCM, que indica a coloração da hemácia, e índice de anisocitose, RDW. Tem que ter. E o diferencial de leucócitos, tá? E a contagem global de plaquetas, tá bom? Vamos lá. Um interrogatório sistemático, você vê que ele é curto, mas aqui é ver se tem algum sintoma ou outro. Tá? Algumas vezes ele serve para alertar, a gente faz perguntas ativas, buscando outras coisas, e a gente consegue até encaixar dentro da história da moléstia atual um novo sintoma que, a rigor, teria importância para o diagnóstico, né? Então, por exemplo, é um paciente que veio com queixa de diarreia e dificuldade de crescimento. Aí, quando você vai ali, vai vendo a questão do trato gastrointestinal, quando você chegar no trato, no interrogatório sistemático, você vai ver que o paciente tem broncoobstrução de repetição, internamento com pneumonias. Olha só a coisa se desenhando para uma possível fibrose cística. Por exemplo, os antecedentes, isso aqui não é novidade para vocês, gestação, quantas gestações, quantos partos e quantos abortamentos, se houve abortamento, se teve alguma intercorrência, qual foi o motivo, né? Você vai falar, foi provocado ou espontâneo? Aí você vai perguntar, houve algum motivo para esse abortamento identificado? Não pergunta se foi provocado, né? E qual foi o período, né? Qual foi o período? Muitas vezes eles não sabem localizar. Foi no início da gravidez, foi no final. O pré-natal, como é que foi? Teve algum problema no pré-natal? O tipo do parto? O parto foi cesárea? Se foi cesárea, qual foi o motivo? Teve algum motivo? Foi escolha? Qual foi o motivo? No parto, teve alguma intercorrência? Né? No neonatal, qual foi a idade gestacional? Se não souber, você pergunta, foi no tempo certo? Porque a informação pode não ser precisa, mas pode botar a termo, por exemplo. Qual foi o peso que nasceu? Não tem um comprimento, não tem um perímetro cefálico, beleza. Mas você vai ter que buscar essas informações. Nas intercorrências do parto, você vai descrever. E quando nasceu, teve algum problema? Né? Precisou de tomar oxigênio, foi para UTI, precisou de reanimação, precisou ficar internado usando antibiótico, usou luz no tratamento de fototerapia, fez cocô, né? O próximo item fez cocô nas primeiras 24, 48 horas, fez xixi, né? Os antecedentes fisiológicos muitas vezes é difícil, principalmente em crianças mais velhas. Então você vai colocar a idade que sustentou a cabeça, idade que sustentou sem apoio, que engatinhou, que andou, que falou, controle de diurese, controle de ejeções. Se tiver isso, são exemplos, tá? Antecedentes médicos, internamentos, alergias, cirurgias e doenças familiares, a consanguinidade, se os pais são parentes, é comum, muitas vezes em doenças genéticas, né? Doenças dos pais, para ver se tem relevância, doenças relevantes na família, tá? E aí aqui eu deixei essas 3 linhas de observação que fica livre para observações na história que sejam dignas de nota, que valha ser anotadas. O próximo é a dieta. A dieta, todo mundo sabe que eu sou neurótico com a dieta e muitas vezes para gastropediatria a dieta é fundamental. Então a idade, aleitamento materno exclusivo, só leite materno, porque o povo pergunta, quanto foi, é clássico, viu, pessoal? Até quando a senhora deu aleitamento materno exclusivo? Até 2 anos. Não, exclusivo. Aí depois a pessoa que vai, tá, exclusivo é só peito. Aí ela vai falar, por tanto tempo, tá? Introdução da fórmula láctea ou leite de vaca, quando foi que começou a dar, dieta complementar, botando a idade aproximada, não precisa ser exato, tá? Introdução de alimentos com glúten, questões relacionadas a transtornos alimentares, muitas vezes a gente vai ter que ter a noção de onde é que ocorre a alimentação, quem dá geralmente os alimentos, a família se alimenta junto, quais são as rotinas sociais dessa família, né? Você considera o ambiente da alimentação tranquilo, raivoso, agitado, barulhento, silencioso, quente, frio, porque isso aí pode atrapalhar também na aprendizagem do paciente. O recordatório alimentar, né? Começa com o estabelecimento da hora que acorda até a hora que dorme, e aí depois você vai descrever as refeições. Aqui nas refeições, você vai ter que colocar diluições, né? Volumes aproximados, ok? Isso é importante. Você está vendo que eu botei aqui, ó, as 6 refeições, tá? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, tá? E observar, porque é comum também, por exemplo, a família falar, ele belisca a tarde toda, então você vai botar belisca a tarde toda no lanche da tarde. Não tem uma refeição específica, tá? Vacinação.
Quais são as vacinações que estão atrasadas? Vai citar, seguindo sempre a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é mais completa do que a, a SBIM, não, pô, como é que é o nome? A, a caderneta vacinal do Ministério da Saúde, que eu esqueci o nome agora. Social, quem mora na casa, quem sustenta a família, quantas pessoas são, onde moram, fornecimento de água. É comum, no consultório eu pego família sem filtro, tá? Vamos lá, exame físico segmentar. Aí tem os dados antropométricos, tá? Os dados antropométricos vocês já sabem como é isso, já deve ter aprendido lá no terceiro ano. Pesar, medir e perímetro cefálico, sendo que crianças com menos de 2 anos, essa medida tem que ser deitada com um infatômetro ou estadiômetro. O peso também, para crianças com menos de 2 anos, idealmente tem que ser na balança horizontal, mas claro que ela não precisa estar deitada. A criança pode ser pesada sentada, ok? Mas ela deve estar despida. Para os maiorzinhos, crianças, a balança já está no hall entre as salas, né? Então você garante fecha a porta para garantir o pudor da criança e bota de roupa íntima, né? De cueca ou calcinha, tá? Se for adolescente, a gente respeita um pouco mais essa questão do pudor, da vergonha, tá? Mas a gente tenta tirar o máximo de roupa possível, garantindo sempre o pudor, tá bom? E aí depois a gente vai usar o Z-Score, para colocar aqui. Eu particularmente recomendo o aplicativo Curvas, tá? Eu vou abrir o aplicativo no celular aqui para mostrar para vocês. E aí o exame físico geral, se tem bom estado geral, começa assim, né? Como é que é o face dessa criança? É típica? Tem alguma característica específica, sindrômica? É atípica? Característica normal? Quando você fala atípica, é normal, né? Como é que a cor dessa criança? É pálido? É ictérico, né? Tá descorado? Os fâneros, como é que estão os fâneros? Aí você já vai na cabeça e pescoço, fâneros, cabelo, implantação, sobrancelhas, cílios, né? Unhas já avalia também nos fâneros que fica nas extremidades, a descrição. O aparelho, o pescoço também, já, cabeça e pescoço, você vai avaliar pescoço, tem aumento da tireoide, tem linfonodos que chamem a atenção. Você também vai avaliar boca, cavidade oral, faringe, tá? É, Aí vem o aparelho respiratório, que é basicamente avaliar a simetria do tórax, observe a distância entre os mamilos, também pode dar ideia de alguma síndrome, tá? Se tiver uma distância mais alargada, pode dar ideia de alguma síndrome. Se tiver uma assimetria, por exemplo, do precórdio um pouco mais elevado, e aí você pode já ser um indício de que pode ser uma hipertrofia de VD, se tiver um sopro, por exemplo. O aparelho VD, ventrículo direito, né? O aparelho respiratório, por exemplo, ausculta, tá? É difícil fazer como no adulto, toda aquela propedêutica. Em alguns maiores você pode fazer percussão, né? Frêmito tóraco-vocal. O aparelho cardiovascular, da mesma forma, você vai avaliar precórdio, avaliar o ictus, e a ausculta cardíaca, o linfático, palpação das principais cadeias linfonodais, cervical, anterior, posterior, axilares, do cotovelo, inguinal, tá? E hipoplítea. E aqui vem a parte abdominal, tá? A parte abdominal vai começar com a ausculta, para ver se tem algum sopro, como é que está o ruído hidroaéreo. Claro que antes da inspeção você vai ver se esse abdômen é distendido, se tem sinais. É importante, pessoal, porque a gente pega pouco paciente de hepatologia infantil aqui, porque eles são referenciados para serviços maiores. Mas a gente tem que ter a sensibilidade de identificar sinais de hepatopatia. Criança, como adulto, também pode ter sinais de hepatopatia crônica, como, por exemplo, ela pode ter sinais associados com varizes, né? Aquelas varizes abdominais, periumbilicais, né? O abdômen ele pode ser distendido e pode não ser hipertimpânico, pode ser maciço. Avaliar se tem a semimaciçez de Skoda, que forma um U assim de maciçez na parte inferior do abdômen, o abdômen distendido. A depender se for ascite, você pode identificar o piparote, né? E aí fazer a hepatimetria, tentar fazer a hepatimetria. Criança pequena é complicado demais, porque eles não são muito colaborativos.
dos maiores, você tentar fazer a hepatimetria na linha médio clavicular e na, peraí, deixa eu voltar, na linha médio clavicular e na linha hemiclavicular e na linha mediana, tá? E também avaliar se o trauma está ocupado. E a palpação. Na palpação é importante você começar a palpação bem suave, porque é bem nesse momento que você consegue palpar mais as vísceras. Você vai identificar bem no lugar onde está maciço, que você percutiu, você vai identificar justamente a, a, o fígado, por exemplo, e você vai descrever como é que é a consistência desse fígado. Ele é elástico, ele é molinho, ele é mais resistente, elástico, resistente, ele é resistente ou ele é duro, pétreo. A superfície desse fígado é outra coisa. Então, consistência é a primeira coisa que tem que ser identificada. A superfície, ela é lisa, ela é rugosa, ela é nodular. 3. A borda desse fígado. A borda, quando você determina o limite inferior e você vem com a mão assim, dedilhando, e você determina, algumas vezes você sente a borda do fígado passando. Às vezes você sente bem fininho, às vezes você sente uma borda mais romba. Isso é sinal que pode ser uma doença hepática crônica ou um fígado aumentado com gesto, por exemplo. Então, você vai descrever a borda fina. Então, às vezes você não consegue identificar, a criança não colabora, você não consegue identificar a borda, tá? A mesma coisa o baço. Se a criança sente dor no hipocôndrio, pode ser sinal de alguma doença de congestão, alguma doença da via biliar, né? A avaliação genital é fundamental, avaliar se os testículos estão tópicos, avaliar o meato vaginal. Claro que dentro de uma possibilidade de pudor, cuidado com os adolescentes, tá? Duas coisas. Adolescente, evitar exame sozinho. Criança também, tem que ter mais um dentro da sala, mas tem que tomar muito cuidado, porque não é para ser muitas pessoas. Por quê? Porque isso também, na parte genital, isso, a depender da faixa etária, isso vai causar um problema, né? Isso vai gerar uma ansiedade, um estresse e uma exposição, porque a pessoa pode não, com certeza não vai gostar. Avaliação anorretal, principalmente na constipação. Se tiver uma constipação com sinais clínicos de constipação orgânica, que são basicamente constipação refratária a tratamento padrão, constipação que começou dentro do primeiro mês de vida, talvez valha um toque retal. Mas isso aí, toque retal, vocês vão me chamar, vai ser feito comigo, tá? Que eu utilizo o toque retal para avaliar se tem algum indício de malformação anorretal, se tem algum indício de lesão anorretal, tá? O tônus anorretal também, se tem fezes na ampola e o tônus está aumentado, pode sugerir uma ganglionose. Extremidades osteomuscular, aí você vai avaliar atrofismo, principalmente simetrias, pele e fâneros, como eu já disse lá no início, você vai avaliar se a criança está emagrecida, o turgor, o tecido subcutâneo vai estar bem diminuído, né? E o neurológico, comportamental, está compatível com a criança fala, colabora, não colabora, é irritada, não conversa, tem algum atraso motor específico num bebê, por exemplo, aí você vai ter que descrever aqui, tá bom? Aí depois é igual no terceiro ano, pessoal, ó, suspeitas diagnósticas, você vai classificar desenvolvimento, crescimento, dieta, vacinação e social. E aqui, a partir do 6, 7, 8, 9, tá vendo várias linhas aqui, a gente vai botar os problemas específicos da gastroenterologia. Constipação, diarreia crônica do abdominal, icterícia, doença hepática crônica, parencimatosa, sob investigação e desenvolver as questões diagnósticas. Condutas diagnósticas, os exames que vamos solicitar e condutas terapêuticas, certo? É isso. Essa é a primeira consulta, tá? Agora vamos lá. A consulta de retorno é basicamente o mesmo cabeçalho, tá vendo? No entanto, aqui agora você vai ter período de interconsulta, que é o PIC, lembra? Quanto é? Qual foi esse PIC? E escreve aqui, porque ficou faltando também, ó, o número de consultas. Quantas consultas já foram? Está na terceira consulta? Está na quinta consulta? Quando foi a primeira consulta? Qual é a data de hoje e a idade de hoje?
o acompanhante que veio hoje com a criança, o pediatra assistente na atualidade e o telefone atual, tá? Ok? E aí a gente vai repetir a lista que estava aqui, tá vendo? Essa lista, ela vem para cá. E essa lista vai ser a próxima, vai ser repetida depois também, tá? Aí, como é que passou o período, como foi a resposta terapêutica anterior, conseguiu fazer os exames, como está a alimentação, como é que está a criança. E aqui a anotação, um campo para anotação. Temos que ser sucintos, tá? O período é pequeno aí, né? O espaço. A avaliação do exame físico também é semelhante. E aqui eu coloquei dados vitais também para analisar, percentil 90, 95, 95 mais 12. Se for necessário, né? O ideal seria que todos fossem feitos, mas falta até manguito apropriado. As suspeitas diagnósticas, aí a gente vai fazer novamente as suspeitas diagnósticas, ou se tiver, você pode escrever mantido, se for o mesmo, tá? E aí as condutas mais resumidamente falando, tá bom? Vamos lá. Agora, orientações para, cadê? Relatório médico. Aqui eu vou deixar estabelecido, mas a gente faz de receita também. As orientações para relatório também tem que se botar relatório médico. Para quem está fazendo um relatório? Relatório médico pode não ser encaminhado para ninguém, só descrevendo apenas a situação da criança. Trata-se de escolar, com quadros de constipação, de longa data, que está sob investigação, diagnóstico, que precisa de acompanhamento com gastropediatra. Usa tais remédios, tais remédios, e apresenta ainda dificuldade na evacuação. Precisa de uma ampliação diagnóstica através de tal avaliação. Por exemplo, né? E aí bota o CID apropriado. Vai dar uma pesquisa no Google e bota o CID apropriado, tá? Um outro que eu quero deixar aqui para vocês avaliarem, isso aqui chama LME, né? Vocês já devem saber, é o laudo de medicações, né? Especiais, tá? Que a gente usa para pedir medicações especiais. Na gastroenterologia infantil, a gente usa medicações especiais. Na doença inflamatória intestinal, a gente usa nas hepatites autoimunes, a gente usa também nos transplantados, tá? E aí aqui a gente coloca o remédio, o nome da criança, o peso, o nome da mãe, a altura, e aí a depender da dose recomendada e no número de comprimidos que a pessoa tome, aí você vai pedir por 6 meses. Coloca o CID apropriado, tá vendo? O suspeita diagnóstica, uma breve história, pode ser só paciente com DI, doença inflamatória intestinal desde 2019, em uso de azathioprina. Aí, por exemplo, aqui, ó, paciente realizou o tratamento prévio dessa doença, aí você pode botar sim ou não. Se botar sim, aí você escreve mesalazina, por exemplo, tá? Coloca o nome do médico, vai ser o meu, o número do cartão de saúde e a data. E assina, tá bom? É isso aqui, LME. Isso aqui vai para medicações de especiais que pega na DIRES, junto com a receita. No primeiro momento também vai um relatório médico, tá? É isso. Vamos lá. Diário de sintomas é a mesma coisa. As pessoas hoje valorizam muito, como é que eu posso te dizer? As pessoas valorizam muito o exame e esquecem do fundamental, que é a história. Então, assim, algumas vezes eu tenho que puxar a pessoa e falar, o que é importante está deixando para trás. Descreva o que aconteceu aqui, ó. Quando eu vier a queixa, por exemplo, ponto abdominal, distensão abdominal, você coloca distender o abdômen nessa coluna do meio aqui. Deixa eu ver, aparece o cursor? Não aparece, né? Não sei. Aí você vai colocar na coluna do meio, vai descrever o que aconteceu, a data e a hora da ocorrência e descreva a alimentação ou situação que você acha que pode ter engatilhado. Eu recomendo sempre que descreva a alimentação, porque a grande questão aqui é quando a alimentação é associada. Ajuda demais, tá bom? É isso. Eu queria agradecer a vocês por terem assistido até aqui. Se tiverem dúvidas, mandem aqui no chat ou no comentário. E se achou interessante, compartilhe com seu amigo. Um abraço, até mais.